quais são os principais mercados, tá? Os principais mercados. Então, olhando aqui o mercado financeiro, que se divide, né, mais uma vez aqui, em mercado de capitais, que a gente acabou de falar para vocês, mercado de crédito, nós falamos para vocês também, mercado monetário e mercado de câmbio, existe uma oportunidade de quem quer trabalhar, viver com isso, entender como funciona. Então, a primeira questão é o seguinte, isso aqui, né, é o Sistema Financeiro Nacional, ele tem que existir para ajudar o mercado financeiro. Você precisa ali de órgãos normativos, órgãos supervisores e operadores, tá? É muito legal falar isso aqui. Todo o sistema financeiro tem uma organização para atender aqueles 4 pilares que eu mostrei para vocês. Então, ele tem órgãos que fazem as normas, que é o Conselho Monetário Nacional, que tem os seguros privados e a Previdência Fechada, que trabalham muito com aqueles investidores institucionais. A gente tem os órgãos supervisores, que é o Banco Central, que é a CVM, a Comissão de Valores, que supervisiona, por exemplo, o mercado de títulos privados, as ofertas públicas e o mercado de ações. E a gente tem os operadores, que são os bancos, os consórcios, as bolsas de valores, as bolsas de mercadoria, as corretoras no qual eu trabalho, as cooperativas de crédito, no qual eu gosto tanto, as instituições de pagamento, que são as fintechs. Então, a gente tem uma estrutura muito grande de moeda, crédito, mercado de capitais e câmbio para que a gente possa controlar a economia e fazer ela crescer. Então, aqui tem muitas oportunidades, né? Isso aqui, o Sistema Financeiro Nacional, se divide dessa maneira para ajudar aqueles 4 pilares. Então, é inconcebível você falar de mercado financeiro e não entender as funções e os agentes que estão dentro dele para tornar isso operacional, para fazer o dinheiro estar em circulação. Então, eu gosto muito disso, fico até feliz, eu gosto dessa ideia de conseguir passar essa mensagem, essa mecânica de pensamento de começar de uma linha de famílias e renda, governo, empresas, e a gente entendendo como ela caminha para gerar oportunidades para a gente, como vocês podem aproveitar isso. Esse é o ponto mais importante. Tá? O mercado de capitais, ele tem ali algumas divisões importantes, que é a mobilização da poupança, a gestão de risco, a alocação eficiente de recursos, a disciplina corporativa, a disponibilidade de capital, quais são as alternativas de investimento, de poupança, a liquidez, né? Por exemplo, o comprar e vender participações de empresa, como nós falamos aqui do IPO. O IPO é uma empresa vendendo um pedaço dela para o mercado financeiro, trazendo mais sócios para o negócio. A gente tem um pouco do capital e o retorno sobre investimento. Então, quando você faz ali, por exemplo, uma oferta pública de ações, você está vendendo um pedaço da sua empresa e quem compra quer um retorno sobre o que ele pagou, né? Ele pagou 10, ele quer ganhar uma taxa, porque ele pode investir esse dinheiro no mercado, que é uma outra discussão que a gente vai falar nos próximos encontros, né? E também olhar muito para o desempenho do PIB brasileiro, que foi logo ali no segundo módulo que eu passei para vocês. Hoje o PIB do Brasil ele tem 8,7 trilhões de reais, esse dado do IBGE. Então, o Brasil produz, lembra que eu falei que era o contra-cheque do país? Ele produz 9 trilhões de reais, e esses 9 trilhões de reais, eles precisam do mercado financeiro e seus agentes do Sistema Financeiro Nacional. Então, como é que você consegue participar desse mercado? Tá? Bem, olhando para a área dos investimentos, numa economia de 8,7 trilhões de reais, a gente olha muito para as pessoas físicas, para as famílias começando a investir, nem olhando, por exemplo, para as empresas, para outros setores, né? Mas, por exemplo, em 2020, nós tivemos aqui as pessoas físicas investindo 3,7 trilhões de reais em 3 grandes segmentos, tá? O varejo, que é aquela questão mais tradicional, o varejo alta renda e o setor private, tá? A gente teve também as famílias olhando muito, as pessoas físicas olhando muito para alguns fundos de investimento, que a gente com certeza vai fazer um módulo sobre isso para vocês, olhando muito para o CDB, que é a dívida emitida pelos bancos, olhando muito para a LCI, LCA, principalmente a LCA, que são as cooperativas de crédito que emitem, o mercado de ações e a poupança, tá? Então, e o varejo tradicional, tá? Em azul é o segmento private, em amarelo é o varejo alta renda, tá? Em verdinho, a gente tem poucas pessoas ali, o varejo tradicional não entendendo, por isso que a gente está falando de conhecimento, ele acaba não tendo acesso, e a nossa ideia aqui é trazer acesso, tá? Então, a gente tem os fundos de investimento, que a gente precisa falar sobre isso, a dívida emitida pelos bancos, as cooperativas de crédito e as empresas vendendo suas participações. Isso movimentou 3,7 trilhões, ou seja, o crescimento do país não está atrelado aos investimentos. Então, quanto mais as pessoas entenderem, mais crescimento nós iremos gerar. Bem, os fundos de investimento, como eu falei para vocês, ele está presente na vida dos investidores de pessoas físicas. Eles estão crescendo, tá?
emissão de dívida, tem mais de 130 bilhões em 2019, antes da pandemia. Ele veio crescendo. Hoje ele está muito concentrado em renda fixa, que eu expliquei para vocês lá anteriormente, que era a renda fixa, as empresas buscando dinheiro. Ele cresceu muito, tá? Ao ponto, tá? Para vocês terem ideia aqui, de 2012 a 2019, a gente tem o patrimônio dos fundos, que hoje somam, tá? Aqui, ó, 2021 eram 6 trilhões, a gente já passou quase próximo de 6 trilhões, a gente já passou de 6 trilhões, então, fundos de investimento tem 6 trilhões de reais investidos, tá? 6 trilhões de reais investidos. E quando a gente faz, por exemplo, uma correlação do mercado de ações, aí eu gosto de voltar esse gráfico aqui, ó, do IPO, a gente percebe, tem pouco IPO acontecendo, mas que tem muito. O que tem muito no mercado? Tem muito fundo de investimento, por isso que é uma matéria muito importante do mercado financeiro, em algumas provas de certificação. Então, percebam, o patrimônio dos fundos é maior do que o valor de mercado das ações. É isso mesmo. Em 2019, o patrimônio dos fundos de investimentos era maior do que o valor de mercado da Bolsa Brasileira em 2019, antes de tudo que aconteceu da pandemia. Tá? Então, perceba que entender de fundo de investimento é importante, é um produto que está super acontecendo, poucas pessoas entendem, tem dificuldade, mas aqui tem uma janela de oportunidade, porque o patrimônio dos fundos é maior do que o valor de mercado das ações. Né? E perceba que isso foi quase durante uma década, né? O patrimônio de fundos ser muito maior que o patrimônio de valor de mercado. O mercado de bolsa é o seguinte, cada empresa tem uma quantidade de ações, essa quantidade de ações, elas, devido ao preço, né, que vai tendo essa variação, então você tem o valor de mercado das ações, que é a quantidade de ações vezes o preço, e aí você multiplica isso aqui e tem o valor de mercado. Então, o patrimônio de fundos é maior do que o valor de mercado da Bolsa. Depois a gente tem aqui a Previdência Privada, que alcançou 1 trilhão de reais em reservas, então tem muito a crescer se seguir a mesma lógica dos fundos de investimento, e se seguir a mesma lógica de que o Brasil tem uma economia de 7 trilhões, então a gente tem um valor muito pequeno, ali quase 15, um pouco mais de 15% do PIB da Bolsa Brasileira no mercado de previdência. Então aqui tem oportunidade, tá? Aqui tem muita oportunidade para você participar disso. Então perceba, não é só a instituição financeira, tem o mercado de previdência privada. Depois tem as cooperativas de crédito, que eu gosto muito, fiz o MBA, agradecer ao pessoal da FGW, concluí o MBA, ontem foi até a apresentação do trabalho final. E esse MBA me ajudou muito a entender a cooperativa de crédito, porque é um mercado que vem crescendo muito. Só no mercado de crédito elas representam já 11%. Tá? A participação das cooperativas no sistema financeiro nacional já tem mais de 10%. Há 5 anos atrás era um pouco menos de 6%. Então perceba que as cooperativas de crédito estão crescendo, você pode participar disso. Perceba que sempre tem visão de longo prazo, né? O crescimento é sempre ligado à visão de longo prazo. Tá? Bem, a gente tem aqui um aumento de procura por certificações para trabalhar no mercado financeiro. Não sei se vocês enxergaram a cooperativa crescendo, saindo de 2015 para 6, chegando a 11. Previdência privada ainda tem muita oportunidade, tem apenas 1 trilhão de reais. Quando você olha para o PIB do Brasil de 8,7, tem oportunidade. Fundo de investimento tem um valor de mercado muito alto. Mercado de ações, as empresas vão ter que abrir o capital na bolsa para ter mais acesso a um dinheiro barato. Por isso que em economias desenvolvidas isso é tão importante. A gente tem pessoas físicas, e, por exemplo, se a taxa de desvio do centro de 2%, 3%, 4%, as pessoas físicas vão voltar para esse mercado, visão de longo prazo, né? A gente tem aqui todo o sistema financeiro nacional com suas variações. Então, a gente tem as pessoas físicas que ainda estão aprendendo a investir, tá? E a gente precisa de pessoas para trabalhar com isso. Então, se você vê oportunidade, você tem um mercado de certificações, tem um mercado de quem quer trabalhar no mercado financeiro, instituição financeira, tem que ter essa certificação, mas quem quer trabalhar em empresa, na área de contas a pagar e receber, que queira mostrar que sabe fazer, mostrar que tem um currículo preparado para isso, ele acaba usando a certificação como um credenciamento para isso. Eu trabalho muito tempo com isso, para quem me conhece, para quem está chegando agora, já tive uma empresa dedicada a isso. Hoje eu faço um trabalho mais de promover a acessibilidade com as certificações, fazendo encontros presenciais. Tá? E aqui vem uma questão muito interessante, que é o mercado de agente autônomo. Eu já fui agente autônomo, mandar um abraço para o pessoal lá da RJ Investimentos, meu amigo Dudu. Hoje estou na cooperativa. Em 2016, tá? A gente falava, tinha uma reportagem mostrando sobre isso, sobre uma tendência que tinha nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os profissionais independentes eram 87%. Então, se você não quiser trabalhar na instituição financeira e quiser ser independente, copiando o modelo americano, que em 2016 era 87%, e poucos trabalhavam em banco. No Brasil, você tinha uma lógica diferente, eu já vinha falando sobre isso aqui, que essa lógica ia mudar. Os bancos estão fechando, você tem que olhar ali a oportunidade. Então, você tinha os independentes, que eram só 5% do Brasil. Em 2021, eles já estão ali, a expectativa é que ele tinha um setor de 17%, e ainda não é. O que tem acontecido hoje é que os bancos, eles tinham uma participação muito relevante em 2016, 95%. Atualmente, eles têm uma participação de 83%, e caindo, fechando ali instituições, ainda mais surgiram as fintechs, que são os bancos digitais. Tá? E tem uma produção que cresceu muito, que é essa aqui, que é a migração do setor independente, que eu já falava sobre isso e quero deixar registrado. Vai crescer muito, vai criar esse modelo que era ali em 2016 nos Estados Unidos, muito independente, poucos bancos, a gente tem visto muito isso. E, faz sentido o que eu estou falando, né? Tem aqui uma questão seguinte, o Brasil hoje tem assessores de investimentos, são mais de 16, quase 16 mil, acho que já deve ter passado, tem se dado até janeiro, junho de 2021. 2016, perceba, muito parecido com as cooperativas de crédito, era um número pequeno e agora está crescendo, um crescimento muito, muito grande, que é o independente, é um movimento que vai copiar os Estados Unidos. Eu fui em Nova York para entender esse movimento, conversei ali, um abraço para meus amigos do Banco of America, do Merrill Lynch. Então, esse movimento ele vai acontecer, tem uma oportunidade. Eu estou mostrando esses dados aqui para vocês conseguirem enxergar essas oportunidades de um mercado que está em crescimento, explicando o mercado financeiro para vocês. É um mercado que tem muito potencial. Uma função muito interessante é o planejador financeiro para as pessoas físicas. Lembrando que as pessoas físicas estão aprendendo, elas têm muitas dúvidas, elas ainda querem aprender a investir, elas não conhecem todos os produtos, como é que funciona essa indústria. E aí você tem os planejadores financeiros, tem uma prova para isso, que é o CFP. Tem alguns amigos meus que irão fazer a prova agora no dia 1º de maio. O Brasil cresceu muito, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Mas o Brasil tem um número muito pequeno de planejadores financeiros no Brasil, somente 10 mil profissionais. Então, você tem 16 mil profissionais para trabalhar uma economia de 8,7 trilhões. Né? Essa pergunta é boa. Eu tenho 8,7 trilhões de geração de riqueza no Brasil, através do seu PIB, mas eu tenho só, por exemplo, de maneira autônoma, 16 mil pessoas, ou de planejadores financeiros, eu tenho menos que 10 mil pessoas para fazer isso. Tá? O Brasil vem crescendo, mas são só 10 mil pessoas para uma economia que está gerando 8,7 trilhões. Então, você tem muita oportunidade de longo prazo.